Eu finalmente consegui ler um livro nesse mês de outubro. Quem diria, né, gente? Um canal sobre livros. Finalmente conseguiu ler um livro durante um mês. Um livro apenas. Não sei nem se eu vou conseguir concluir uma segunda leitura neste mês de outubro. Mas eu consegui concluir uma delas. Eu estou um pouquinho decepcionado com o fato do meu projeto vai acabar sendo adiado um pouquinho por conta disso. Mas não tem problema. De qualquer forma, eu consegui ler Senciente nível 5 da Carol Chiavato, um livro que, como eu falei lá naquele videozinho de apresentação da minha TBA e do projetinho de literatura lusófona, eu estava bem ansioso. E eu tive um excelente retorno da experiência com esse livro da Carol Chiavato e eu vim falar um pouquinho mais sobre ele com vocês aqui hoje no canal. Antes de tudo, claro, eu lembro a você de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, que saem sempre às quartas e sextas às 17 horas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre esse livro incrível, pelo menos para mim, de ficção científica da Carol Chiavato, Senciente nível 5. Como sempre, aquele resumo básico do livro. Nós somos jogados no meio da ação, acompanhando a visão de uma capitã de um planeta, de uma unidade que faz parte de um complexo de planetas que compõe uma espécie de universidade intergaláctica, interplanetária. Acho que você pode entender dessa forma mais ou menos. Daqui a pouco eu explico mais ou menos como é que funciona isso. De qualquer forma, essa capitã, que no caso é a Capitã Lin, ela está no meio de uma ação porque um desses planetas está recebendo um ataque de um outro planeta, de uma outra nação, de uma outra raça, por conta de que o membro, o irmão da líder suprema dessa raça, foi supostamente morto. E a irmã dele, agora, por conta dessa notícia que ela recebeu, resolveu atacar a universidade. E a Capitã Lin, na verdade, está indo ao encontro desse cara que, na verdade, não morreu. Tudo foi um mal entendido. E agora ela precisa resgatá-lo para provar que ele não está morto e evitar um combate desnecessariamente grandioso, bélico e com consequências que podem ser bem, mas bem problemáticas mesmo, quando vocês forem entender o que pode acontecer se esse ataque continuar. É isso que eu basicamente vou falar sobre esse livro. Nós somos apresentados a Capitã Lin, que é a nossa protagonista, junto com o Theo, que é o irmão dessa líder suprema dessa outra nação, desse outro planeta. E os dois eles vão ter que fugir juntos, e os dois vão começar a descobrir algumas coisas, porque, claro, como sempre, sempre existe alguma coisa por trás dos planos e, obviamente, a notícia da morte do Theo faz parte desse plano e a gente vai entender qual é o papel de cada um deles dentro de tudo aquilo, dentro desses planos. Vocês lembram bem quando eu falei sobre eu estar bem ansioso sobre a leitura de Senciente nível 5? E eu fui muito surpreendido e uma das coisas que me chamou bastante atenção ao longo de toda a leitura é porque, assim, eu não tenho tanta a experiência de ler livros de ficção científica clássicos, aqueles classicões que muitas vezes eles têm a complexidade deles e você vê essa complexidade a todo momento ao longo da narrativa, mas ao mesmo tempo eles são muito direto ao ponto, eles são curtos, os personagens são bem apresentados, bem desenvolvidos, e é uma trama de certa forma contida, mas quando você olha para o todo você pensa, gente, isso aqui de qualquer forma ainda assim é bem grandioso. E eu tive essa sensação quando eu estava lendo Senciente nível 5. E assim, talvez eu possa estar exagerando um pouco nessa comparação, principalmente se você pensa em livros de ficção científica clássico, como os livros de Asimov, como os livros do Philip K. Dick, livros do Arthur Clarke. Então você pensa, caraca, gente, é tudo isso? Na minha opinião claro, você guarda as devidas proporções, guarda o fato da Carol provavelmente estar tendo ainda seus primeiros livros publicados, está desenvolvendo a escrita dela, mas a Carol, a gente sabe bem, é uma autora que ela já vem há algum tempinho mostrando a qualidade do trabalho dela, e Senciente nível 5 de certa forma também é um livro bem recente, mas ainda assim esse livro me lembrou muito clássico de ficção científica, e eu acho que foi isso que me prendeu bastante ao longo da leitura. E de cara a gente tem um negócio que, gente, de fato, a Carol Chiavato tem um monstro escrevendo cenas de ação.
E eu fiquei impressionado novamente. Eu fiquei lá impressionado em Árvore Inexplicável. E aqui em Senciente Nível 5 para mim é melhor, apesar de ter sido um livro que saiu antes. Porque é um livro que ele tem vários momentos de ação e muito bem desenvolvidos, muito bem escritos. Você sente a tensão do momento. Aí você guarda todo o conjunto da obra. E, por exemplo, nós temos aqui um sistema planetário, uma espécie de império intergaláctico. Eu acho que é algo meio que tradicional de alguns livros espaciais de ficção científica. E aí você tem esse império, um império que ele tem um pano de fundo enorme para Carol querer desenvolver mais coisas futuramente. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que ela já escreveu alguma coisa nesse mesmo universo antes. Depois eu vou atrás de saber um pouquinho sobre isso. De qualquer forma, é um universo que tem uma possibilidade de expansão ainda maior. E eu fico impressionado com o fato desse livro entregar tanto, com tanta fluidez e rápido, em 170 páginas, 180 páginas, mais ou menos por aí. De fato, eu acho impressionante esse feito, e é um livro delicioso de se ler. O sistema planetário eu acho algo interessante, porque a gente tem essa questão dos planetas, um conjunto de planetas formar uma universidade, e essa universidade ela basicamente só aceita espécies e raças que são senciente nível 5, no caso, né, que é o nível mais alto de inteligência segundo a classificação desse livro aqui, e mesmo que, por exemplo, as raças senciente nível 4, nível 3, que tenham alguma inteligência avançada, não são aceitas lá por diversos conceitos, porque a universidade em si ela tem vários critérios para aceitar uma raça ou não. Inclusive a raça lá que a gente vê do Theo e a raça que está atacando a universidade é senciente nível 4. E aí a gente entra justamente nessa questão da classificação das raças nesse universo. Porque o que é que faz uma raça ser considerada senciente nível 4 e senciente nível 5? Eu não vou dar os detalhes para vocês, mas eu achei incrível como a Carol Kiovato, ela trabalha algumas questões de sociedade, de comportamento de massa, de comportamento individual, para mostrar o quanto uma raça é avançada em relação às demais, e também pensando de uma forma em que atitudes anteriores de certas raças podem durar muito tempo como uma forma de preconceito e falta de revisão nos critérios da universidade, desse mundo, para que uma raça seja considerada mais avançada intelectualmente. Eu acho esse trabalho incrível, porque mais do que apenas ficção científica, a obra ela tem um contexto social muito interessante, e a gente vê alguns conceitos sendo aplicados, por exemplo, como o fato de como algumas raças lidam em relação à experiência sexual, em relação ao sexo, em relação ao ato, e não, obviamente isso não é colocado de uma forma explícita ou simplesmente jogada. A gente entende bem o conceito, e isso sendo uma coisa que afeta a classificação daquela raça. Eu acho um trabalho, na minha opinião, genial. E aí você entra num livro que ele é basicamente um livro que vai discutir sobre o poder do conhecimento, o poder da ciência, o quanto o comportamento social, o comportamento de massa e atitudes que uma sociedade tem podem impactar todo um universo, e seja em todas as esferas que você imaginar dele. E isso em 170 páginas, gente. Entendam isso. Muitas vezes você pode até pensar que faltou mais coisa para desenvolver. E assim, eu até posso concordar um pouquinho com isso, porque eu acho que se esse livro tivesse 300 páginas, 400 páginas, eu acho que seria uma das grandes obras de ficção científica fácil do Brasil. Eu não tenho o hábito de ler obras de ficção científica nacionais. Na verdade, depois que eu vi isso, eu penso, preciso ir mais atrás disso, porque é incrível o que a Carol criou em 170 páginas, e eu só consigo imaginar o que ela pode criar mais daqui para frente. De verdade, vão atrás dessa experiência. É um livro curtinho, rápido, personagens, na minha opinião, bem apresentados. E, obviamente, 170 páginas não dá para desenvolver tudo que esse livro tem de potencial. Eu dei 5 estrelas para ele. Eu entendo isso, que ele tem esse universo, na verdade, ele tem um espaço gigantesco de expansão, que é uma das coisas mais únicas que eu li esse ano, ainda, mesmo que ainda tenha suas semelhanças com algumas obras clássicas, tem elementos que você pode vir a recordar de outras obras clássicas, e
Fundação, por exemplo. Na minha opinião, provavelmente foi uma das grandes inspirações da Carol para esse livro aqui, Fundação do Asimov. Gente, de verdade, é um livro incrível para a quantidade de páginas que ele tem. Eu espero de verdade que a Carol considere voltar a esse universo, porque eu quero descobrir mais do que pode estar acontecendo. E assim, eu estou falando sobre o livro, estou falando sobre aspectos dele, mas vão ler também pela trama, porque é uma trama bem legal de se acompanhar, tem bastante ação, tem boas reviravoltas, tem vários conceitos apresentados além dos que eu já falei, você tem uma inteligência artificial divertidíssima no livro, você começa vendo ela de uma forma e você termina o livro vendo ela de outra forma, tem um romance legal, enfim, tem tudo que você pode imaginar nesse livro aqui, em apenas 170 páginas. Lembra vocês disso? Rapidinho, 2, 3 horas vocês leem. E é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o Sense8 nível 5. Eu acho que esse foi até um vídeo rápido para vocês entenderem como é a experiência desse livro. Vão lá descobrir, porque de verdade, vale demais a pena. Esse é o vídeo de hoje. Eu lembro a vocês de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, que saem sempre às quartas e sextas, às 17 horas aqui no canal. Como sempre, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Leiam Sense8 nível 5 da Carol Kelvato, que é uma experiência que vale demais. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.